Café com Tony Magal Show, no seu podcast Cortes, o nosso primeiro. Antes de a gente começar aqui com as apresentações, eu quero apresentar aqui, essa garrafa com esse colante aqui. Foto linda, cara. Eu tenho uma coisa que eu concordo com a minha mãe, sabe? Uma mulher faleceu aos 100 anos de idade, e ela sempre dizia que eu era um cara lindo, bicho. Então, como a mamãe nunca mentiu na vida, hoje eu quero parabenizar minha mãe por dizer que eu sou realmente lindo. Mas essa garrafa linda, né, e essas xícaras, né, vieram do apoio lá do supermercado Vale Verde, em Couto Magalhães, da minha amiga Núbia, né? Obrigado, Núbia, pelo presente, né? Já está aqui sendo, né, útil e utilizado também no nosso primeiro podcast, certo? Como a gente combinou, né? Muito obrigado pelo presente, que Deus abençoe sempre você, a sua família, o seu esposo, o Carlos aí, tá bom? Vem lá do supermercado Vale Verde. Bom, gente, eu sou o Tony Magal Show, né? Jornalista, radialista, apresentador, amigo dos amigos, para a hora certa e também das horas incertas, não é isso? E a gente teve essa ideia através do grande amigo Tiago, que está ali atrás da câmera, né? Magal, a gente poderia criar aí um podcast, tá um novo modelo de podcast, o podcast Cortes, e ele conversou com a gente e a gente amadureceu essa ideia, né? E graças a Deus, né, hoje Deus nos proporcionou esse ambiente plausível. Aqui é um estúdio simples, como vocês estão vendo, mas a gente também entrou nessa linha de podcast agora, que também vai ser aí, né, postado, né, através das outras plataformas, enfim, né, N plataformas. É o Thiago que vai cuidar disso. E eu sou um senhor já cinquentão, graças a Deus por isso, faço rádio desde criança, desde os 17 anos, e não tinha me atentado ainda para, né, talvez pelo tempo que a gente não tinha necessariamente para cuidar de podcast, enfim, né, TikTok, Instagram, Facebook, essas coisas todas. Mas a partir de hoje vocês terão uma cara nova, uma nova cara também nessa linhagem, né? E eu agendei algumas pessoas para passar por aqui, para tomar um café, né, com o Tony Magal Show e também com o Thiago. E entre elas, dentro da sua disponibilidade, nós estamos recebendo aqui hoje o nosso parceiro, amigo, né? Jefferson Maciel, tá? Jefferson Maciel, ele mesmo vai se apresentar, né, Jefferson? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Magal, bom dia, Thiago, bom dia para quem vai nos assistir, ou boa tarde, dependendo do horário, boa noite também. E agradecer primeiramente pelo café, pelo convite, né, de estar aqui no seu estúdio, e dizer que sua mãe, né, lhe fez ser uma pessoa de muita autoestima, né? Então, parabéns para você também, né, Magal? Então, agradecer esse primeiro momento e vamos lá para as perguntas, o que a gente tem que contribuir aqui no seu estúdio. Meu amigo, é o seguinte, primeiro a gente quer conhecer, né, esse cara aqui, o Jefferson Maciel, né, e a sua biografia, né? Você poderia nos apresentar através da sua biografia, né? Aonde nasceu, né? Não vou fazer igual o Tiririca, qual estado que você nasceu, né? Mas na sua linhagem de família, né? Enfim, a sua biografia, né, de zero, né, até a idade de hoje para nós. Muito bom. Bom, meu nome é Jefferson Pereira Maciel, né? Eu nasci em 1985 na cidade de Babassulândia. Fiquei até mais ou menos 5 anos de idade. A gente migrou para o Pará, né? Para um assentamento hoje que chama Assentamento Balmirindos, né? Meu pai é assentado da Reforma Agrária, minha mãe também. E lá a gente cresceu, fiquei até os 12 anos na cidade. Daí mudei para o Tocantins novamente. E quando eu mudei para o Tocantins, né, para estudar, porque lá onde a gente morava não tinha estudo, né, não tinha aula, não tinha escola. Era aquela, né, é o que eu acho que muita gente se passou por isso também, né, aquela simplicidade, aquela carência mesmo em tudo, né.
Então, meus pais muito carentes, a gente não tem riqueza até hoje, né? Mas sempre na humildade, sempre no trabalho. E daí fui morar numa cidade chamada Riachinho, e depois voltei para Araguaína, trabalhei bastante em Araguaína. Fui para Araguatins, me formei em técnico agrícola com habilitação em agropecuária na Escola Agrotécnica Federal de Araguatins, né? Saí de lá em 2007, né? Retornando para Araguaína. Fiquei em Araguaína 2007, 2008, trabalhando no que aparecesse lá, de capinar quintal, de bandeco. Às vezes trabalhei bastante também de chapa, né? A gente tinha um pontinho lá, e um amigo meu chamado Renato. Carregar esse caminhão de cimento, de sal, de telha, era o que eu fazia mesmo formado, né, em Araguatins, porque eu fui sempre uma pessoa que gostei de trabalhar, né? E Isso é gostei bom. de ganhar meu próprio dinheiro, gostei de fazer negócios também. Às vezes eu comprava na promoção camisa, botava no ombro aqui, ia vender na rodoviária. Às vezes, quando a promoção era maior, eu tinha um dinheirinho ali, eu comprava jaleco, mandava para minha mãe vender no Pará, e aí a gente vai indo, né? Voltei pro Pará, fui ser gerente de laticínio, passei um tempo lá e depois vim para a cidade de Couto Magalhães, né? Estou aqui desde 2009 em Couto Magalhães, trabalhando, né? Trabalhei 3 anos prestando serviço para o INCRA, né? Reforma agrária dentro do Couto Magalhães, aqui nesses assentamentos, dando palestra, dando curso, liberação de crédito rural. Formei novamente aqui na Unopar, gestão ambiental, né? Estamos aqui na área, né? Daí fui contribuir com a prefeitura, me candidatei ao primeiro mandato. Peraí, eu queria, bem aí que Vamos lá. eu queria pontuar, bem aí, eu pautar, né, novamente a sua biografia. Você falou da sua infância, da sua juventude, dificuldade nas escolas, né? E, enfim, muita luta, né, para poder conseguir até um diploma, uma formação, né? Muita luta, né? Acredito também que hoje valorizado muito por você e pela sua família. Aí, entre essas idas e vindas, você veio parar aqui na cidade de Couto Magalhães, Isso, Tocantins. exatamente. Às vezes as pessoas me perguntam, mas onde você reside, né? Porque eu vim do sul, né? E tal, às vezes os amigos, que a gente não vê muito tempo, onde você reside? Eu falo, hoje, a minha residência hoje, né? Por uma opção, é opcional eu vivo em Couto Magalhães, né? Por uma opção. E aí eu falo, olha, eu moro em Couto Magalhães, Tocantins, né? Região norte do país, né? Portal da Amazônia, legal, né? No Brasil, né? América do Sul, planeta Terra, mundo, né? Aí alguém fala assim, mas por quê, né? Essa explicação toda. Eu falei, não, é porque existe outro Couto de Magalhães. Às vezes as pessoas não sabem, mas existe outro Couto de Magalhães, que é em Minas Gerais. Inclusive, já chegou documentações aqui, que foram endereçadas para Couto Magalhães em Minas Gerais, e eu não sei por que veio parar aqui. Da mesma forma, já foi correspondências nossas daqui para lá. Então, a gente, né, fez esse intercâmbio com alguns amigos radialistas também de lá. E aí, quando chega lá, eles mandam para mim. Quando chega aqui, eu mando para eles. Às vezes, os Correios, né, faz esse tipo enfim, né, de problemática, né? Bom, Jefferson, depois dessa correria toda, né? Aí, enfim, né? Como é que foi essa venda para Couto Magalhães, assim, cara? Magal, na verdade, em Araguaína, quando eu entrei numa cooperativa, Cooptec, prestar serviço para o INCRA, fui para Certo. Palmas, de Palmas vim para Colmeia. Mas quando me chamaram para vir para Couto Magalhães, eu retornei para Araguaína, porque onde eu morava em Araguaína era no setor Couto Magalhães. Né? Tá. Setor Couto Magalhães com o setor Itapuã, né? Se dividia ali. Então eu peguei e retornei para Araguaína. Daí de repente um amigo meu me liga. Tu tá onde, moço? Eu tô aqui em Couto Magalhães, em Araguaína. Não, moço, é pra tu ir pra Couto Magalhães, mas é uma cidade em divisa de Conceição do Araguaia. Nem sabia que existia Couto Magalhães, sinceramente. Daí retornei pra Colmeia, de Colmeia vim pra Couto. Prestando sempre um serviço, digamos, terceirizado
para o INCRA, O né? INCRA, exatamente. Mais especificamente para os assentados, assentamentos, a reforma agrária, né? E PNCF, que é o Programa Nacional de Crédito Fundiário. Inclui também nessa jogada aí a questão da agricultura familiar, Demais, projetos... É o que eu falei. Antes de chegar na política, no seu ingresso na política, eu queria falar sobre isso, cara. Bom, muito bom. Então, Magal, a gente tinha, quando a gente veio para Colmeia e Couto Magalhães, a gente tinha uns 7 assentamentos para atender. E não tinha, na época não tinha esse projeto ou essa assistência para que as pessoas... Não, a assistência técnica, ela era paga pelo INCRA. Pelo INCRA, Era paga pelo INCRA, né? O INCRA selecionava as cooperativas selecionavam os profissionais. E acabou esse modelo? Rapaz, acabou. Acabou. O governo federal não teve mais política pública voltada para o pequeno produtor rural. Certo. Naquela época, Magal, o que acontecia aqui em Couto, né? A gente tinha a Copivag aqui também, que eu acho que eram uns 9 técnicos, e tinha a Coptec também, eram uns 9 técnicos por aí, né? Então era uma equipe muito grande aqui em Couto Magalhães. Fortalecia o modelo. Fortalecia a agricultura familiar, fortalecia a produção, fortalecia a organização das associações, das cooperativas, sindicato funcionava. Então, naquela época, o produtor tinha o quê? Ele tinha assistência técnica desde a escolha da semente à colheita do fruto. Tá? Ele participava de palestras, ele participava de cursos, ele participava de mini cursos, ele participava de viagens técnicas para conhecer outros nichos produtivos em outras regiões. Certo, por exemplo, Inclusive, você, assim, entrevistador é bicho intrometido mesmo, não liga não. Por exemplo, você lançava, ou vocês, né, digamos assim, lançavam um projeto para a agricultura familiar, né? Daí, de repente, havia aquela necessidade de um conhecimento maior sobre aquele projeto. Já tinha outros municípios no estado, em outras né, unidades federativas, em outros estados, né, digamos assim, que já tinha aquele projeto em andamento. Naquele exato momento, vocês levavam as pessoas daqui para conhecer o projeto lá? Inclusive, eu levei uma equipe daqui de Couto, vários produtores daqui do Couto, uma viagem maior que a gente fez para Uauá, Bahia. Na Bahia. Né? Não pagaram nada, tudo por conta da cooperativa. E o né? que eles plantavam lá? Lá em Uauá, Bahia, a gente né? foi visitar as cooperativas, né, de produção lá. Certo. Né, produção de leite, produção de doces de goiaba, manga, kiwi, enfim, uma variedade de mandioca. Aí, só que lá, o diferencial lá que a gente buscou foi como a dificuldade lá é maior, né, como é que o pessoal sobrevivia àquilo, né? Lá era o seguinte... Isso lá, era no sertão da Bahia? Não, lá foi a primeira vez que eu vi a pessoa comprar água, o caminhão-pipa chegar, abastecer naquela cisterna que o governo federal fez lá e pagar um valor X pela quantidade de água que foi colocada na cisterna. Mas mesmo assim, o pessoal produzia e vivia bem lá, nessa região de Uauá. Primeiro bem que você viu alguém paga água no sertão, no né? Sertão nordestino, Bahia, Uauá, Bahia. Certo. Mas lá o pessoal falou o seguinte, eles comercializam 1 litro de leite. Esse 1 litro de leite, a cooperativa deles comprava 1 litro de leite, você produzia 1 litro de leite, ele comprava aquele leite lá, eles industrializavam ele, produzia o iogurte, produzia o requeijão e esse produto ele era exportado, né? Ele era exportado. Assim como a manga, assim como o caju, os doces de caju, os derivados da manga, derivados de caju, enfim, o pessoal industrializava o produto para poder exportar, agregava valor ao produto, coisa que a gente não conseguiu fazer, né, nessa região nossa do estado de Tocantins. Certo, mas agora, bom, você respondeu aí uma pequena parte da pergunta que eu ia fazer, né? Deu resultado? Deu resultado. Essa ida lá, esse Eu conhecimento? te falo assim, Magal, hoje, de 100% dos produtores de Couto Magalhães hoje, da reforma agrária, aqueles que permaneceram, aqueles que fizeram a sucessão rural, aqueles que aprenderam e colocaram em prática e que não desistiram de produzir, hoje também, né? Hoje eles estão com a família lá, está agregado, hoje baixa de caminhonete, hoje tem muito gado, uma terra, 2 terras, também. Agora, aqueles que desistiram, né, ou que talvez não fizeram a sucessão rural ali, venderam a terra, não progrediram, não se desenvolveram,
assim como é a vida de muitos, né? A gente, cada um... O sucesso numa classe, ela não abrange 100%, né? Exatamente. Tem aquela porcentagem que dá Mas, certo, outra porcentagem que não dá tão certo assim, outras que não dá certo de jeito nenhum. mas assim... Mas eu fico feliz porque deu certo para alguém. Deu certo para alguém. Eu, fazendo uma reflexão aqui sobre a sua fala, dentro da sua fala, melhor dizendo, eu lembro de um projeto que teve aqui, eu ainda fiz algumas matérias sobre isso na época, né? Eu não sei se foi... Deixa eu ver, rapaz, se eu me lembro aqui, rapaz. Não me lembro o ano, Jefferson. Eu não me lembro o ano. Teve um projeto, não sei se foi a empresa que você trabalhava, que auxiliou o povo nessa, sobre uma horta, um projeto de hortas, que, se eu não me engano, até me parece que teve uma participação de emendas da deputada Amália Santana, né, aqui no Tocantins, que eu ainda visitei, né, eu fui umas duas propriedades, onde tinha, fazia-se uma horta, né, dentro daquela horta tinha também uma criação de galinhas caipira, né, me parece que era entregue a horta já plantada, só para a pessoa dali para frente dar o seguimento, né, onde tinha também acho que eram 9 galinhas e um galo. Eu acho que o projeto era esse. Exatamente. Era isso? Exatamente. E aí eu fui lá e falei assim, qual que é a ideia, né? A galinha, horta. Aí o primeiro pensamento, vai ciscar tudo, vai comer as alfaces, cebola, não é verdade? Assim, no primeiro pensamento, igual eu que, né, analfabeto na área. Aí eu cheguei lá, aí eu fui em uma depois que eu estava produzindo, aí o que eu vi? De manhã, né, o pessoal lá dono da horta, o que eles faziam? Eles iam, colhia, né, as alfaces, aquelas coisas todas. Aí eles levavam para um tanque, né, uma caixa d'água, que aqui a gente fala é caixa d'água mesmo, um reservatório. Aí eles iam lavando aquelas alfaces, fazendo, né, os palitos, lá a gente chama de palito, né? Aqui é moe de alface, enfim. Né? Aí eles faziam aquilo. Então, o que ia sobrando ali, né, que ia tirando aquelas folhas sujas de terra, aquelas estavam bem amareladas, o que não servia para venda, o que eles faziam? Eles iam jogando para as aves, cara. Magal, como funcionava esse projeto? Esse projeto... Você fez parte desse projeto? Fiz parte desse projeto. Olha só, esse projeto, ele foi uma criação do Banco do Brasil e BNDES, voltando lá nas políticas públicas de governo. Certo. Então, existia esse projeto em todo o estado, a deputada Amália Santana correu atrás desse projeto, né? E conseguiu, naquela época, a nível de estado, 105 unidades produtivas. Essa horta que era chamada PAIS, Produção Agroecológica Integrada e Sustentável. PAIS. PAIS, Que chique. Então, eu fui um dos classificados dentro da instituição Banco do Brasil e BNDES para implantar essas unidades. Eu e mais 3 técnicos no estado de Tocantins. Eu e mais 3 só. E um coordenador. E aqui para Couto, a gente implantou naquela época, se não me engano, 20 unidades produtivas. E eu que implantei essas unidades, juntamente com o governo municipal. Então foram 20 famílias contempladas com esse projeto, exatamente no que você está dizendo. Esse projeto ele era um projeto integrador, né? Era produção agroecológica, porque a gente dispensava o uso de qualquer inseticida. Era tudo orgânico? Não, tudo orgânico. Inclusive, Couto Magalhães até hoje tem essa fama de produzir 90%, né, da agricultura familiar, tudo orgânico, cara. Aqui a gente come praticamente tudo orgânico. O integrador, que a gente fala, projeto agroecológico integrado, porque integrava toda a família. A gente queria a família ali. O nosso objetivo não era que a pessoa produzisse para comercializar e ganhar dinheiro, mas é que ele tivesse o autossustento. Então, que ele produzir para nós, o nosso ganho enquanto Fundação Banco do Brasil, enquanto município, enquanto BNDES, enquanto a instituição que era aprovida, que era uma associação de proteção à vida e direitos humanos aqui de Miranorte, de um colega nosso lá. Certo. Então, nosso objetivo para conseguir, o que nós tínhamos de ganho naquilo ali, Magal, era só a satisfação da família em ter o alimento para a subsistência. Mas se você fala, assim, você foi muito modesto, cara, muito modesto aí. Quando você disse que é simplesmente para a pessoa, né, ter ali a sobrevivência. Mas eu não sou matemático, mas eu calculei aqui bem rápido, certo? Por exemplo,
Hoje, um molho de alface aqui para nós está na faixa de R$ 8, R$ 9. Isso. Né? R$ 8, R$ 9. Um cheiro verde, que a gente chama aqui de cheiro verde, é um molho de coentro com cebolinha, né? Folha de cebolinha, né? Também está nessa faixa, né? Uma dúzia de ovos está R$ 15, ovos caipira, R$ 15, né? Então, se você calcular, se o cara vender hoje 3 molhos de alface, 2 molhos de cheiro verde, né? Ele com 12 galinhas dentro desse viveiro, ou galinheiro, né? Ou celeiro, não sei, vender por R$ 15, ele fechou uma diária, mais de 50 conto, né? Ou seja, né? Isso pela parte da manhã. Exatamente. Ele tem o período da tarde para cuidar de outra coisa, não é verdade? E eu queria que você continuasse com isso aí. Eu vou só tomar um café aqui, Bom, porque o café... espera só um pouquinho. Aqui nós temos uma educação brava, bicho. E o Thiago tá me ensinando coisa. Tomar um cafezinho aqui. Essa garrafa eu já falei? Falei, Thiago? Vem lá do supermercado Valo Verde, um presente da minha amiga Núbia. Quando eu falei do projeto para ela, eu falei, olha, o café com Tony Magal só tá faltando a garrafa, né? Aí eu falei, pode o café, o café pronto, a minha esposa já vai fazer pra gente. Ela falou, não, pode aqui, vem cá, eu vou te dar uma garrafa, né? Entendeu? Não é igual um amigo meu, essa aqui a gente coloca café, o amigo meu é de pôr café, né? Mas tá aí, café com Tony Magal. Muito obrigado, Nubia e Carlinhos aí do Vale Verde, tá bom, queridos? Deus abençoe muito. Sim, continua, Jefferson. Você perdeu a linha? Não. Não, se falando do projeto novamente, então assim, eu acredito que todos os governos hoje deveriam implantar esse projeto em seus municípios, até porque se você ensinar a pessoa a produzir, ele deixa, às vezes, de estar sempre a assistência, né, social, que é uma cesta básica. Às vezes ele deixa de estar em procurar o médico, porque a alimentação dele, a alimentação saudável, você entendeu? Então, assim, se você conseguir ensinar a pessoa a produzir e dar condições para que ele produza o alimento ali, Magal, ele vai deixar de estar em cima do governo, né, porque ele já tem lá. Então, assim, o projeto é integrador por isso. A satisfação nossa era de ver o sorriso no olho do pai, da mãe e da criança. Eu tenho muitas imagens ainda no meu computador, né, dessas unidades produtivas no estado de Tocantins. E Couto Magalhães ficou referência a nível de estado, né, dentro do BNDES, dentro do Banco do Brasil, e pelo Sebrae, né, como a cidade, prefeito empreendedor, porque nós conseguimos implementar a prefeitura dentro do projeto. Uma vez eu fui convidado para ir, não sei se foi a Brasília, se foi a São Paulo, junto com o ex-prefeito Ezequiel. Foi Palmas no Sebrae. Recebeu um certificado, né? Eu não sei se é esse prêmio, um prêmio do Sebrae. Arara azul, se não me Né, engano. do Sebrae, o ex-prefeito Ezequiel me convidou na época, eu não pude ir, mas ele me convidou para acompanhar eles nessa viagem. Acho que foi também o último mandato do Júlio. Do Júlio, né? Já veio aqui aquela passagem de bastão, né? O último ano o último ano se eu não me engano, do atual prefeito, que na época era prefeito também, o Júlio. Magal Brasil, também. né? Porque ele começou a colher esses frutos, né? Já do penúltimo ano para o último ano de mandato dele na época. Né? E passou o bastão para o ex-prefeito Ezequiel, que deu continuidade e já veio recebendo, o município recebendo esses prêmios de qualidade, né? O cara que ajudou muito naquela época a agricultura de Couto, que eu tenho uma grande consideração por ele, foi o Luzivan, o Souza. Né? O Souza era o meu secretário de agricultura naquela época. Então é um cara que nunca mediu esforço. Conhecido como Souzinha da prefeitura, né? Exatamente. Ele nunca mediu esforço para procurando aqui o Souza. O Souza é o Souzinha, um carro para poder levar um adubo, para levar uma estaca, para levar uma caixa d'água. Ele não media esforço. Final de semana era o dia que nós gostávamos de dar palestra na zona rural, Magal. Dar curso. Gerson, embora. Porque geralmente no final de semana o produtor no meio de semana está trabalhando, né? Pesado, né? E era em todos os projetos de assentamento. No pé. Couto Magalhães hoje tem quantos projetos de assentamento? Se eu não me engano, é um dos municípios tocantinenses, talvez do Brasil, que tem mais assentamento, né? Hoje Couto é formado por
por 17 projetos de assentamento, né? 17 projetos de assentamento. É. Tem mais alguns em Digamos que andamento. agora já vai para 16 porque 17. o Orquídea foi vendido, né? Mas tem o VR que está entrando Aí também tem o no VR lugar. que ainda Volta não tá ainda a mesma soma, né? Mas vai entrar na mesma contagem, né? Deixando bem claro que esse projeto do Orquídea Azul era um projeto formado através do fundo crediário que não é uma doação, né? É um projeto que uma associação compra, o banco paga e depois a associação tem que pagar o banco. Se não pagar o banco é dono, pega de volta. Na verdade, não é igual os projetos de assentamento do INCRA. Bom, vamos seguindo então. Certo, esses projetos, para a gente fechar esse ponto na pauta aí, esses projetos que estão parados, né, que estão parados, você acha que há uma possibilidade de voltar, enfim, não sei, tem um novo modelo, nós estávamos aí com um modelo de governo, né, federal, voltado para um outro segmento, agora mudou-se, né, o novo governo, um outro governo, um novo modelo de governança. Você acha que pode haver essa possibilidade do pequeno assentado ou do pequeno agricultor familiar falar, olha, agora eu posso voltar com os meus projetos, eu posso voltar a produzir novamente, vai ter financiamento para isso? Assim, não somos a palmatória do mundo e também nem dono da verdade sozinho. Assim, no seu raciocínio, você acha que pode haver essa possibilidade, essa esperança? Magal, eu acredito muito, né, no meu eu. Eu acredito muito que a gente consegue algo, né, que a gente projete, que você trace uma linha aqui e fala assim, eu vou chegar lá no final dessa linha. E nesse meio pode ter qualquer tropeço, mas você vai levantar a cabeça e você vai ter que chegar lá. Independentemente de governo, a gente tem que erguer a cabeça e dizer que vai ser produtivo. Eu vou levantar a cabeça, tirar o pé da cama e dizer assim, hoje eu vou ser produtivo. Todo dia melhorar mais. Não ser melhor do que ninguém, mas ser melhor do que hoje, né? Então, assim, quando o governo anterior estava, eu sempre acreditei, e sempre quis que desse certo. Né? Para muitos deu certo. Né? E esse governo que está hoje, né? Então eu acredito que vai dar certo também. Né? Não ele que vai fazer por tudo e por todos, né? Claro. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, assim, se ele investir muito no agronegócio, o agronegócio também é agricultura familiar, é produção. Né? Se o governo Lula já olha a classe mais baixa, né? Não falando em governo, mas falando em nicho produtivo, eles também vão ter recursos. Eu lembrei. Então, assim, eu acredito que possa ser possível, sim, em todos os quesitos de negócio. Certo. Né? Tanto para o comerciante, para quem mexe com posto de gasolina, para o pequeno produtor, para o médio produtor, para o grande produtor, para você radialista, para mim, né, que a gente está começando, para o radialista sofre, meu irmão, então, vou falar um assim, negócio pra você. eu acredito que vai muito da gente, né? Acreditar que o governo tem que fazer pelo país e a gente fazer por a gente mesmo. Você falando aí, eu lembrei de um amigo meu, que eu também sou apresentador, né? Eu apresento cerimonial, comícios, reuniões, enfim. A gente, né, vai de A a Z. Eu costumo dizer que eu sou um radialista, que eu vou de A a Z, né, de pastor a pai de santo. Eu não tenho esse negócio comigo. Certo? Ele discursava assim, ele falava, sempre ele finalizava o discurso dele falando assim, ao invés de você dar o peixe ao homem, ensine esse homem a pescar. Né? Aí você falando aí que o cara não pode também só ficar esperando cair do céu, né, velho? O cara tem que correr atrás, né, o seguinte, o que vem do céu é só sol e chuva e bênçãos de Deus, né? É verdade. E sol e chuva, sol tem todo dia, chuva vem a cada 6 meses. Então vamos aproveitar. Aprendeu aí, Thiago? Vamos aproveitar o que a gente tem. Chuva a cada 6 meses, Thiago, viu? Não plante fora do tempo. Bom, Jefferson, tá uns papos aqui bacana, legal. Aí, o Jefferson, esse cara que já falou da gente, da sua área profissional, né, das suas raízes e da sua geografia, né? De idas e voltas, Pará, Tocantins, Araguaína, Couto, enfim, né? Queria que você falasse para nós assim, velho,
Como que foi que a política entrou na sua vida ou você entrou na vida política? Como é que foi isso? Eita, rapaz. Magal, é o seguinte, como eu já fazia parte de Couto Magalhães e hoje digo que eu escolhi Couto Magalhães para mim morar aqui, e assim, eu já trabalhava com essas políticas governamental, né? Dentro a nível de estado e a nível federal também. Então assim, aí entramos para o município. E aí eu estava na Secretaria de Agricultura e assim, às vezes a gente entra na política não com o objetivo de ganhar a política, de ser o vereador dito. A minha intenção nunca foi essa. A minha intenção foi de contribuir com um candidato na qual eu acredito, que vai fazer uma melhor administração para o meu município hoje. Certo. Então eu entrei na política, fui eleito e te dizer que na minha primeira campanha eu tirei 20 dias para me pedir voto. Apenas 20 dias, que eu tinha um escritório aqui, ali onde é a Energisa, então tirei 20 dias. Né? Eu vou pedir voto para poder também tirar pelo menos voto. Naquela época eu falava, se eu tirar 70 votos, eu tô agraciado com meus parceiros, com meus amigos. Que comprar ninguém e conversar mentira eu nunca fui, e nem você. Aí o cara fala Então, assim, tirei 103 votos. o cara fala assim, município pequeno, né? Município pequeno, no interior, o cara assim, rapaz, eu tenho que lutar para me tirar 70, 100 votos, 150 votos para ser eleito. Aí o cara vai num município maior, né? Igual aqui no Tocantins, igual Araguaína e tal, aí o cara precisa de 10 mil, 15 mil, 20 mil votos para ser eleito vereador. A disputa é a mesma, assim, pelo espaço? Não é. Aqui, como a gente vive numa cidade pequena, né, praticamente são 17 praias de assentamento, cidade pequena, temos 2, 3 distritos e praticamente a gente se conhece todo mundo, né? A cidade acima de 10 mil habitantes já fica mais difícil de você trabalhar uma campanha lá dentro, né? Porque a população é maior, a concorrência é maior. Às vezes o investimento de um vereador também seja maior. Aqui não, aqui todo mundo se conhece, a pessoa vota pelo perfil, vota pela consideração, vota pelo trabalho, vota por sua aproximação diariamente com ele, né, pela confiança, pela credibilidade que você tem. 20 dias de campanha. 20 dias de campanha. Deu certo. Deu certo. Próxima campanha, viu, Thiago? Você tira 20 dias para mim, que eu vou... Brincadeira. É só para descontrair. Sim, mas aí 20 dias de campanha, deu certo, você foi eleito vereador. Contribuí. Ficou primeiro mandato, segundo mandato, saí. Aí saí no meu primeiro mandato, fui ser secretário de Agricultura durante 1 ano e 4 meses, né? Certo. E aí depois retornei para a Câmara. E durante esse 1 ano e 4 meses dentro da Secretaria de Agricultura, graças a Deus, até hoje tem gente que diz que tem saudade também do meu trabalho lá dentro, né? Graças a Deus também tive a oportunidade de fazer um bom trabalho, né, dentro da Secretaria. Daí eu vim de novo a ser Qual a diferença em ser secretário, por exemplo, secretário de Agricultura, vou pegar outra pasta, porque você não foi. Mas qual a diferença em ser um secretário de Agricultura no município, né? E ser um vereador no mesmo município? Eu não sei se você esperava essa pergunta, velho. Não, muito bem. Assim, Magal, eu tenho uma vida profissional na área da agricultura, né? Certo. Então, assim, fiz técnico em agropecuária e depois fiz uma pós-graduação em agropecuária sustentável, fiz alguns cursos profissionalizantes. Então, é uma área profissional que eu exerço ela, fazia com gratidão e sem medir horário e esforço para atender a quem me procurava, né? Então, assim, é uma área que eu gosto de trabalhar ela, é uma área que eu admiro as pessoas que estão no campo lá botando de sol a sol ali, que produz seu próprio alimento, que vem a comercializar, né? Então, isso é muito gratificante para mim, né? Se tu me perguntar hoje, Gerson, aonde você acha que seria melhor para você hoje? Eu te digo 100%, independentemente de valor salarial, eu preferia a Secretaria de Agricultura hoje, né, para mim poder atender e levar, né, uma qualidade de vida melhor para o produtor lá no campo, né, levar algum projeto social para ele, alguma política pública que pudesse beneficiar ele lá no campo. Enquanto ao legislativo, né, sou satisfeito hoje demais com meu primeiro mandato, com meu segundo mandato, graças a Deus, os projetos que a gente tinha pactuado, graças a Deus, Couto tem conseguido,
Então, estou satisfeito também, né? Contribuí bastante e, assim, a nível do município, né? Porque o que o vereador consegue é juntamente com o prefeito, né? Juntamente com os demais vereadores. E é para si? Não é para si. É para um todo, é para toda a Couto Magalhães. Então, Eu entendi assim, eu não sei se alguém entendeu igual eu entendi, que o secretário, ele não precisa para fazer alguma coisa por alguém, né? Ou por aquela comunidade, né? Ele não precisa de aprovação de requerimentos, de mais 8 companheiros na Câmara, né? Não precisa de 2 sessões ou 3 para ser aprovado no requerimento, né? O secretário, ele diretamente, ele tem esse poder, entre aspas, de ir diretamente ao ponto da necessidade de uma comunidade ou de tal pessoa. Né? Isso foi o que eu entendi. existe uma pequena hierarquia, né? Prefeito, que faz as diretrizes, Certo. né, para ser o secretariado, e o secretariado é o executor. Isso. Então, ele executa o que precisa ser feito, né, em todas as secretarias. Que, de uma forma bacana e legal, eu acho muito bom e viável, e pode ter certeza que essa nossa conversa aqui, ao meu ver, é uma conversa rica, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, você que também veio de cidade maior e tal, né? E eu queria fazer uma pergunta para você. Por que muitas pessoas têm medo de sair da cidade grande e vir para o interior? Você já fez essa pergunta para você? Tem medo de vir para o interior, né? É. Não, às vezes as pessoas criam um próprio mundo para elas ali, né? Às vezes é o medo da gente também de sair de uma pequena cidade e ir para uma grande cidade. Certo. Né? A pessoa, às vezes aprendeu a viver e a conviver dentro de um apartamento fechado. É o mundo dele ali. E aqui nós temos liberdade numa pequena cidade. Aqui nós temos um rio abundante. Aqui nós Fala temos geograficamente para eles onde é que a gente mora, na margem do Rio Araguaia. Exatamente. Então, assim, as pessoas hoje, eles criaram Aqui é as margens do Rio Araguaia, viu, gente? Tem gente que é rico e não é rico, que não aproveita a riqueza. Tem pobre que é rico, porque tem as belezas naturais, tem uma saúde, tem uma família com base. Né? Então, assim, que eu acho que é o importante, né? Cada um cria o seu mundo, né? O seu status, a sua vida. Então, assim, talvez seja o medo de pequenas mudanças, né? Às vezes eu me pergunto, será se Deus me colocou aqui para ficar, ou eu tenho que procurar outro mundo para mim? Até porque se viesse todo mundo para cá, deixaria de ser um interior gostoso igual esse aqui. Exatamente. E viraria uma metrópole, uma cidade grande, né? E a gente tem que mudar para onde eles vieram, né, cara? E o progresso, quando chega numa pequena cidade, chega outras coisas também. Chega muita coisa boa, muita coisa ruim. Exatamente. Né? A gente espera que para Couto, nessa crescência que o Couto está tendo, né, só venha coisas boas, né? A gente torce, ora, reza por isso. Até alguém que acende até umas velas para tudo dar certo também. Mas tranquilo, né, velho? Tranquilo. Seguindo aqui no nosso bate-papo, aqui no Tony Magal, né, podcast Cortes aí, né, auxiliado pelo grande parceiro Thiago, e com o Jefferson, nosso parceiro, falando aqui da sua viagem, né, em vida, digamos assim. Jefferson, futuro, cara. Futuro. Melhor, presente. Presente hoje, como eu digo, né? O presente hoje, presente de Deus, a gente ter uma vida, ter uma saúde, ter um trabalho, ter um lar, ter um teto para você estar debaixo, ter bons amigos, ter uma família, ter filhos, né? Ter uma certa estrutura para tu viver, né? Então, assim, esse é o presente. É o que Deus nos colocou no momento. Né? Então, assim, é só agradecer, né, a Deus porque Ele tem me dado isso e aproveitar o momento, Magal. O presente para mim é isso, é a simplicidade da vida. Não tem coisa melhor. Não adianta pensar no passado, porque o passado você não vai trazer ele de volta. Você quer ver o presente, faça ele ser presente todos os dias. Seja para um amigo, seja para sua esposa, seja para sua família, seja para o seu trabalho. O presente é isso, é o momento, é o dia. Para mim é isso. Eu sempre falo que a vida é feita de escolhas. Exatamente. Não é verdade? Às vezes os meus amigos de TV, de rádio, né, nas grandes metrópoles, na capital, aí os caras vêm aqui me visitar e tal, e muitos me perguntam, né?
Magal, você não quer voltar para a capital? Você, rapaz, vem trabalhar com a gente, é só chegar e sentar na cadeira e trabalhar. Bicho, olha, eu moro em Couto Magalhães por uma questão opcional, por opção, certo? Gosto do Couto Magalhães, vivo aqui, dentro da minha simplicidade hoje, né? Já fui narrador esportivo, né? Já narrei futebol para os grandes estádios do Brasil, certo? Já fiz coberturas da seleção brasileira nas boas épocas aí dos Ronaldos, era show de bola, né? Mas enfim, eu decidi morar em Couto Magalhães. Gosto daqui, pela vida que levo, pela simplicidade. E pode ter certeza que hoje é a minha maior riqueza, né? Agora você falou, família, né? O trabalho da gente, né? Os amigos, né? Ser fiel, né? E honesto até com as, né? As diversidades da vida, enfim, amar, né? Amar a todos, independentemente de raça, cor, religião, enfim, né? Partido político. Eu aprendi a gostar de todo mundo, né? E respeitar também todo mundo, né, Jefferson? Mas, enfim, cara, todo mundo quer saber, assim, eu não sei se você pode falar, né? Porque o pessoal diz, o futuro a Deus pertence, mas pode ser planejado, né? Não, é assim. E o futuro? O futuro, Magal, há o ditado, né? O amanhã só a Deus pertence. Mas se você não projetar a sua vida, né? Amanhã é mais um dia, a depois é mais um dia e você não planeja nada, né? Então, assim, eu tenho objetivo, né? Eu tenho objetivo e às vezes os objetivos que eu coloco, eu alcanço eles, porque eu acredito muito em Deus. Acredito muito nas pessoas também. Às vezes a gente leva alguns tropeços, mas nada que impede o seu projeto de vida, né? De levantar de novo, então, né? assim, hoje estou como vereador na cidade, entreguei o mandato de presidente da Câmara aqui para Assim, você vereador foi Ronaldo, presidente da Câmara há 2 então, anos, assim, né? a gente tem projeto para a cidade de Couto Magalhães também, né? Mas isso depende muito, né, de grupo, depende muito da sociedade, depende muito da gente mesmo, e, enfim, há uma série de atributos nesse meio aí, né, que precisa ser estudado, que precisa ser avaliado, né, para a gente saber se realmente é viável, se é eficaz você, né, projetar e conseguir chegar ali, né? Mas assim, a gente tem propostas e tem ideais para poder contribuir melhor com a cidade, sabe? E assim, como é uma cidade, é um lugar que você escolheu para si, você quer ver ela bem, não quer? Lógico. Então, lógico. se você acredita num time, às vezes você está assistindo na televisão, você quer dar um chute na bola, né? Mas você está do lado de cá. Quer defender um pênalti. E às vezes você pensa que tá do lado de lá, se eu estiver lá dentro, se eu estiver do lado de lá também, eu posso fazer melhor, não é isso que a gente pensa? É verdade, sempre, sempre. Mas a gente está do lado de cá ainda. É. Mas assim, a gente tem projeto. Nós falamos dos projetos da agricultura familiar, nós falamos dos assentamentos, dos projetos, nós falamos, né, sobre essa coisa toda. Mas Couto Magalhães, essa semana, eu estava findando hoje, eu dei uma volta aí no município e andei boa parte do município, né? Andei deve ter andado uns 120, 150 quilômetros dentro do município, né, nas estradas, né, de terra mesmo, né, nas vicinais aí, enfim. E vi que o agro, né, em Couto Magalhães, as pessoas chamam, né, as pessoas que plantam grandes lavouras de milho, de soja e tal, se denominou agro, né? O agro, né? Mas são plantações, né, e de grãos, enfim. Antes da gente fechar, você poderia falar para nós sobre um pouquinho dessa crescência para o município, Jefferson? Sim, Magal. Na verdade, o agronegócio, né, que é uma linha geral, né, que o agronegócio, às vezes, a gente se espanta quando... Às vezes a gente está num lugar, chegam umas pessoas lá, a gente pergunta, esse pessoal, de onde é que é, de onde que vem? Não, é o pessoal do agro. O pessoal já fala assim, até ao falar mesmo, você já fala dando crescência à pessoa, né? Mas o agro, para mim, é quem produz, né? É quem produz. Desde o pequeno produtor rural ali que traz só 2 dúzias de ovo para a cidade para vender, ele também é agro, ele também é produção, né?
Agora, assim, a gente eleva muito o ego para o grande negócio, para as pessoas que produzem a soja, que produzem o milho, que produzem o sorgo, o milheto, né, que pega grandes recursos, tem grandes fazendas, entendeu? Mas, assim, isso é bom para Couto Magalhães? Isso é bom. Isso é muito bom para Couto Magalhães, porque enriquece. Está enriquecendo o quê? As terras. O profissionalismo, né, que dá oportunidade profissionalismo, para as pessoas trabalharem ali. As terras, né? também. As terras, agregou valor nas terras, Isso, né? isso. Às vezes, eu visto muito, às né? vezes a pessoa do lado aqui não está produzindo, mas a soja chegou para cá, ele viu que para produzir bem, ele tem que investir bem na propriedade dele. E a inveja boa, né? E é um pouquinho de, né, buscar um conhecimento ali eu da passei pessoa para poder colocar. eu passei numas lavouras aí, foi ontem, né? Ontem mesmo, eu estava vindo aí do município, rapaz, e estava vendo aí umas plantações de soja, né? Assim, o ano passado eu passei naquela mesma região, a soja já no ponto de colher, né? Ela estava mais ou menos assim com uns 35 centímetros, né? Assim, o tamanho do pé da soja. Aí eu passei essa semana, ontem, na mesma estrada, a mesma plantação lá. Eu fiquei surpreendido. Eu parei o carro e disse, a soja está com uns 70 centímetros de altura, né? O ano passado eu passei esse colheiro, estava pela metade do tamanho. Hoje o pé da soja, eu passei lá, eu parei o carro para me ver. Investimento, falei, né, investimento no Fez, solo, né? Eles fazem tudo vale dinheiro, faz tudo é uma análise caro. de solo bem feita, faz uma você que é da correção área, de né? solo bem feita, faz Uma análise, uma correção, correção, adubação. adubação bem eficiente. Depois vem as coberturas, né? Cobertura e, às vezes, adubação foliar, controle de pragas e doenças e tem uma produção. Falando nisso, abre uma qualidade, ideia para né? mim convidar aí alguém do agro, né? Para vir aqui no podcast com nós, viu, Thiago? Você que está sempre aí, aí na coordenação agora desse novo projeto, e vir aí com a gente aí, né, alguém do agro que se disponibiliza para falar também, né, sobre o agro aqui pra gente, porque às vezes o pessoal do interior, né, igual a gente é aqui, interior da Amazônia, aqui e tal, Tocantins, divisa com o Pará aqui, sul do Pará, né, o povo tem um mito que isso aqui é tudo perigoso, aquela mitificação, que, né, só descia para cá quem não podia ficar para cima, no sul, aquela coisa toda. Hoje tudo mudou, viu, gente? Aqui Tocantins, é sul do Pará, hoje, né? Hoje a coisa está totalmente diferenciada, né? Grandes empresas, grandes plantadores também. E tem espaço para todo mundo, né? Viver em paz, não tem? Produzir, criar as famílias, né? Não é verdade? Porque às vezes há essa mitologia, essa divergência entre as ideias, aquela coisa toda, né? Mas o objetivo de todos é só viver e viver bem e cada dia melhor, né, cara? E se tiver... Eu sempre falo o seguinte, olha, eu desejo a todos saúde, muita saúde e vida longa. A paz, gente, a paz a gente constrói. A gente faz ela. E eu sempre digo que tudo na vida pode acontecer, né, Thiago? Inclusive nada, bicho. Mas pode. Para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, Jefferson, assim, dentro do seu tempo aí, eu queria que você, né, resumisse para nós aí, finalizando aí esse bate-papo, o que você achou da ideia desse projeto, né? Se você gostou de estar vindo aqui com a gente, né, Thiago? Se a gente tem que melhorar o café, não pode a minha esposa ficar sabendo, você falar que o café tá ruim, então nós estamos ferrados no Tivemos próximo. Camargo. Não vem café, né? Queria que você finalizasse para nós aí, velho. A gente está num mundo bem globalizado, né, Magal? Então a tecnologia, ela chegou na palma da mão, né? Chegou na palma da mão. Hoje Chegou. aqui de criança ao adulto, né? Hoje todo mundo tem um aparelho celular na mão. Então todo dia tá vendo coisa nova. Então eu quero parabenizar você, né, por a ideia. Já está no ramo, né? É o Thiago que entende bem do processo também e que deve sim aprofundar, né? Trazer evidências à comunidade coutense, né? As pessoas que vai assistir, que vai estar usufruindo desse momento aqui também, no Cafezinho com Magal aqui, né? Do podcast Costa aqui. Então, assim, é ideal, né, acontecer isso e que isso seja plausível, né? De forma correta, de forma transparente e que isso venha trazer bons resultados, né? Tanto para você como radialista, como para as pessoas que por aqui passarem também. Então é só parabenizar pela iniciativa e que isso possa
né, se prolongar por mais vezes e que eu possa estar voltando aqui mais dias também, tá bom? O prazer é nosso. Né? Obrigado. O prazer é nosso receber você aqui no nosso primeiro podcast Cortes, né, Thiago? O Jefferson, a gente sabia que seria uma boa entrevista, um bom bate-papo, só que a gente não sabia que teria essa riqueza toda, né? Então foi muito bom, muito rico, cara. E às vezes alguém pode estar perguntando, por que só aqui atrás do entrevistador que tem esse pano de fundo aqui, né? Porque o dinheiro não deu para... Na próxima... O dinheiro não deu para comprar. Eu falei assim, Thiago, eu vou ali comprar um pano de fundo aqui pra gente, né? Que é café com Tony Magal, né, Thiago? Aqui tem rosca, pão, bolo e tal. E eu comprei esse pedaço. Falei com o rapaz lá no mercado, falei, eu quero 6 metros desse pano, desse plástico aqui, né? Desse fundo aqui. Aí ele falou sim, ele foi lá e falou. Aí ele falou, 6 metros, aí começou a medir. Eu falei, para aí, quanto que é? Ele falou pra ele, eu falei, não, para isso aqui, vou levar só 2. Eu vou levar só 2. Mas já é bom. Aí se você quiser patrocinar para nós, né? Você que está nos assistindo, patrocinar para nós um pano de fundo aqui para nós, beleza, será muito bem-vindo, amigos, tá? Eu quero agradecer a todo mundo aí, tá? Vai lá, assista a gente, né, Thiago? Lá no podcast, fala para nós aí, Magal Podcast Cortes. Magal Podcast Cortes. Isso. Nosso Instagram também vai estar lá, né, Thiago? Isso. Nosso TikTok. Magal Podcast. Magal Podcast no Instagram e... TikTok também, Magal Podcast. Magal Podcast também no TikTok. Gente, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho. Tá certo? As críticas serão bem-vindas, principalmente aquelas que nos elogiam. Mas tá valendo. Um abraço, Tony Magal Show com você.